Até complementar, Favale, porque essa informação acabou de chegar aqui para mim, né, por meio desse acompanhamento que a produção vem fazendo, que os Estados Unidos estimam, Acácio e Favale, que seriam entre 400 e 500 drones e mísseis que estão sendo lançados nessa direção. E eles estão fazendo um monitoramento também da região sul do Líbano e uma possibilidade dos Houthis estarem envolvidos. Ou seja, são várias frentes ali, Favale. Vou ter que voltar no mapa. Acácio, muito bem colocado. Isso, em termos menos técnicos, mas na linguagem militar, chama ataque de saturação, né? Estressa-se a capacidade de defesa de um país, né, de um inimigo, para tentar brechas nessa margem de erro que a capacidade de defesa tem. A gente tem aqui o esquema como funciona o domo de ferro, o Iron Dome. Daqui a pouco eu chego nele, porque a gente está sendo atropelado pelos fatos, né? Então, vamos olhar aqui de novo para Israel. Este pequeno país aqui ao norte é o Líbano. O sul do Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel, tem uma fortíssima presença do Hezbollah, que é exatamente nesse ponto, que é uma outra organização que tem o seu braço militar, que tem o seu braço político. De fato, existem, por exemplo, deputados eleitos no Líbano pelo partido do Hezbollah, mas tem um fortíssimo braço armado que não é da mesma vertente religiosa que o Hamas. Eles são de correntes religiosas diferentes, mas eles têm um elo comum, que é ter um inimigo, Israel, por questões religiosas, históricas, territoriais, que agora não vem ao caso. E que se uniram ao Hamas numa aliança contra Israel. Então aqui, numa divisão de fronteira, o Hamas está dentro do Estado israelense pela faixa de Gaza e pela Cisjordânia, territórios ocupados pela etnia árabe dentro de Israel, mas o Hezbollah está aqui no sul do Líbano. E o exército do Hezbollah, ele é maior do que a força armada oficial do Líbano, só para todo mundo entender a capacidade de ataque do Hezbollah. Se realmente essas informações preliminares elas forem concretas de que é um ataque aparentemente coordenado, houve uma primeira nuvem de lançamento de drones, repito, que seriam facilmente abatidos. Agora, acompanhado de mísseis, de mais drones, o sistema de defesa de Israel começa a apresentar falhas, ou começaria a apresentar falhas. Importante a gente deixar tudo aqui no condicional, porque a gente não tem nenhum registro de uma explosão em Israel, por enquanto, pelo menos. Agora, os Houthis, aí a gente vai para outra parte, que não aparece aqui no mapa, no final da Península Arábica, um país pobre, o mais pobre da Península Arábica, rodeado de países muito ricos, que é o Iêmen. Parte do Iêmen, inclusive a sua capital, já foi tomada por esses rebeldes Houthis, que também têm aí uma posição apoiada pelo Irã e podem se colocar contra Israel, como já se colocaram e também causaram problemas aqui na travessia da Marinha Mercante pela região em que eles estão no litoral. Agora, somado, supostamente, o Hezbollah, o Irã, os Houthis, a defesa de Israel, aí vai ter muito mais trabalho. Nossa, Voltando aqui, isso aqui é o domo de ferro. É um sistema que se conversa autônomo por inteligência artificial, por realidade virtual. Eles conseguem enxergar e fazer os cálculos em que uma série de mecanismos trabalham em conjunto para identificar a ameaça que está no céu, calcular o contra-ataque e disparar um explosivo menor contra uma ameaça que chegue perto do Estado de Israel. Ele é muito eficiente, mas, de novo, como a Acácio apontou, tem uma margem de erro. Num ataque chamado de saturação, essa margem de erro vai custar caro para Israel. É hipotético? Não é, porque nós vimos isso acontecer no ataque de outubro de 2023, Sim. quando uma chuva de mísseis ainda muito mais rústicos do que esses provavelmente que nós estamos vendo, foram lançados pelo Hamas contra Israel, embaralhou parte da defesa do domo de ferro e muitos mísseis desses dentro do próprio território caíram em zonas civis, em zonas densamente povoadas de Israel. Neste cenário é diferente, porque aí nós estaríamos falando de um míssil aqui de pelo menos
de capacidade média de autonomia, né? Não é um míssil intercontinental, mas é um míssil de capacidade de voo médio. É possível que isso aconteça. Dos Houthis que vêm aqui mais ao sul, também. Então, vamos acompanhar. Você vê que cada momento tem um elemento novo. O professor Manuel Furriela está conosco novamente, né? Nos reconectamos com ele. E, professor, eu vou atualizar e amarrar algumas informações que chegam para a gente agora e levar para que o senhor possa contextualizar para a nossa audiência, porque há uma escalada também dos discursos feitos pelas autoridades até esse momento. Então, países, por exemplo, como Jordânia, dizendo que estão fechando o seu espaço e que impedirão que esses mísseis passem. As autoridades iranianas fizeram uma manifestação há pouco dizendo que qualquer país que permitisse um contra-ataque de Israel pelo espaço aéreo de seu país também receberia uma resposta do Irã, que faz o lançamento desses drones para Israel. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez uma manifestação há pouco também dizendo que quem quer que nos prejudique, nós os prejudicaremos. E também um retorno ali que vem pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, que condenou nos termos mais fortes, entre aspas, o ataque do regime iraniano contra Israel. Como é que o senhor avalia esse bololô agora de manifestações de autoridades e de vários países escalando os seus discursos diante dessa ação que parte do Irã no sentido de Israel? Bom, Israel, ele se viu ali pressionado por todos aqueles atores que indiretamente o atacavam, mas que na verdade eram em nome do Irã ou apoiados pelo Irã. Neste caso específico, a gente tem um agravamento da crise, porque o Irã, quando teve as suas instalações diplomáticas atacadas por Israel, viu-se pressionado a dar ele próprio uma resposta, a organizar um ataque dentro ou por parte do seu próprio território. Aí vem os drones e possivelmente alguns outros projéteis e mísseis em direção ao território israelense. E por que não numa dose mais elevada? Já que o Irã, como é uma potência militar ali na região, ele teria condições de organizar um ataque muito mais severo a Israel. Porque não interessa, neste momento, para o Irã entrar em um conflito direto, uma guerra com Israel, sabendo ele que seria um inimigo muito mais difícil de enfrentar. E, obviamente, também não interessa a Israel entrar num conflito na região, ainda mais tendo que enfrentar o Hamas e tendo uma série de outras situações no momento. De qualquer forma, eu acredito que o ataque ele foi organizado propositalmente de uma forma menos severa, né, sabendo que Israel teria capacidade de repelir a maior parte desse ataque, para que fosse uma resposta considerada proporcional ao ataque que recebeu, sem que ficasse o Irã sem tomar uma atitude ele próprio de ataque e apostando numa contenção nos próximos dias, já que, como eu disse, não interessa para o Irã entrar num conflito direto. Caso contrário, a lógica, a estratégia militar seria completamente outra. Então, acho que é dessa forma que o Irã se posiciona. E como o Irã sabe que entre o seu território e o de Israel existem outros estados, ele também pressiona estes a não autorizarem a incursão de forças israelenses para um ataque direto ao território iraniano, caso venha a ser essa a decisão de Israel. Mas o que a gente tem aqui é uma crise muito grave. Essa contenção internacional ela tem que ocorrer, caso contrário a gente vai ter uma guerra regional que pode ter uma grande repercussão internacional por interesses de grandes potências, como Estados Unidos, Rússia, etc., também estarem representadas na região. Professor, eu tenho aqui também uma manifestação, Ifavali, do ministro de Relações Exteriores de Israel, que publicou nas redes sociais: todos precisamos manter a nossa unidade como povo e como país face aos grandes desafios que enfrentamos. Somente juntos venceremos diante desse ataque feito pelo Irã. Pode seguir, Ifavali. Bom, professor Furriela, que também nos escuta, e toda a nossa audiência, também tem uma manifestação do porta-voz do Exército de Israel, né? Das Forças de Defesa, melhor colocado, dizendo o seguinte, que nós e todos os nossos parceiros
e essa palavra nesse momento é muito importante, estamos engajados numa operação completa e conjunta para proteger o Estado e as pessoas aqui no Estado de Israel, e que a nossa missão é determinante. Claro, né? São palavras que estão um pouco vazias, né? Você não tem nenhum sujeito, verbo e predicado, mas o professor Furriela, que nos acompanha da outra ponta, eu tinha deixado aqui para falar dos drones, mas deixa eu voltar para o mapa, que eu acho que é importante. Professor Furriela, a gente tem acompanhado diariamente aqui, principalmente eu que trabalho aqui no International Desk da Jovem Pan, né, na cobertura internacional, me lembro que, olhando agora para o mar Mediterrâneo e Israel, que tem o seu litoral voltado para o mar Mediterrâneo, os Estados Unidos mandaram para cá 2 dos seus maiores porta-aviões. O Evandro Cini pegou aqui agora há pouquíssimo um pronunciamento do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que também deu apoio aos Estados Unidos, mandando um navio, menos com perfil de guerra, mas mais um navio de suprimentos, de suporte. Então a gente teve, em questão de dias, 3 grandes unidades militares navais de 2 grandes potências de guerra aliadas a Israel. Num cenário, em 2024, que a gente vai ter eleição nos Estados Unidos, não dá para tirar a conjuntura política disso. Como o senhor prevê que Joe Biden dê os próximos passos, ligando para o seu sistema de defesa naval e já deslocando parte da Força Naval dos Estados Unidos para cá de novo? Quer dizer, porque os últimos pronunciamentos da Casa Branca, eles foram de críticas a Benjamin Netanyahu. O senhor enxerga uma mudança de eixo aqui porque alguém maior falou mais forte e isso pode trazer votos ou tirar votos do Joe Biden? Sem dúvida. O caso dos Estados Unidos, a eleição americana, ela faz parte de toda a análise a ser feita nessa questão. Até mesmo porque a decisão difícil que o Irã teve de dar uma resposta a Israel sem que causasse um grande conflito na região, como eu disse, ele não tem condições de suportar ali um conflito direto com Israel e não lhe interessa, isso tudo também tem relação com as eleições dos Estados Unidos. Então, é uma aposta do Irã de que faz um ataque de pequenas dimensões e que pode, a partir disso, trazer uma grande contenção internacional, inclusive por parte dos Estados Unidos, para que isso não se prolongue e ele também não fique sem ter dado a resposta. É uma aposta. A guerra ela pode ter um maior desenrolar. Israel, inclusive, pode querer apostar mais alto, tentando também resolver os seus problemas com o Irã num conflito que saia deste ataque a partir de hoje. Então, os riscos são muito grandes. Mas eu acredito, respondendo diretamente aí à tua pergunta, que os Estados Unidos vão sim ser cobrados a enviar um apoio a Israel, mesmo criticando a atuação deste em relação à faixa de Gaza, principalmente por conta da grande quantidade de baixas civis nesse conflito. São milhares de civis palestinos que acabaram perecendo no conflito. Há uma grande pressão também internacional por conta de serviços básicos na faixa de Gaza não estarem sendo prestados, e é nessa linha a crítica americana. Mas eu acho que num momento como esse, com esse tipo de ataque, os Estados Unidos vão apoiar politicamente e também em termos de recursos Israel. A gente tem que lembrar aqui também que esses grandes deslocamentos de navios militares que são enviados à região não são diretamente por um envolvimento de forças militares americanas, mas sim para mostrar um apoio em eventual desenrolar e também para oferecer suprimentos, armamentos e apoiar Israel neste momento. Então, esse tipo de decisão necessariamente vai ter que vir.